Hoje a gente vai falar um pouquinho da nossa aula, primeira aula que a gente teve do Excel. A gente vai falar aqui um pouco sobre os comportamentos básicos do Excel, né? A gente viu a questão de selecionar um intervalo, tipo, e aqui também respondendo uma pergunta do Mikael, que ele perguntou se no Excel não tinha a possibilidade de a gente criar um RAND igual a gente faz no Word. No Excel, eu posso, por exemplo, para fins didáticos, eu posso selecionar uma área, digito um número qualquer, aperto Ctrl Enter e ele preenche essa área para mim. É uma forma de preencher uma área aí que eu quero calcular, certo? Observem bem, se eu selecionar a área e digitar qualquer número e apertar a tecla Enter, ele apenas muda de célula. Tem que ser o conjunto Ctrl Enter, conjunto de células, né? O comando Ctrl Enter. E aí ele vai preencher para mim o, toda a área selecionada. Digito 3, Ctrl Enter e ele preenche. Ok, a gente viu uma coisa interessante no Excel, é o seguinte: se eu selecionar uma coluna e clicar em Auto Soma, ele vai somar para mim aqui embaixo, né? E observe que ele criou aqui a fórmula para mim, sem eu nem digitar nada. Agora eu posso pegar essa fórmula e arrastar ela aqui embaixo e ele vai dar a mesma fórmula para todas as células. Da mesma forma aqui no final da coluna, eu posso clicar aqui em soma, ele cria para mim ali já a soma, pergunta para mim se é esse intervalo que eu quero, digo Enter. E aqui, de cima para baixo, eu posso clicar duas vezes na alça de preenchimento e observem bem que ela só aparece quando você passa o mouse nesse cantinho verde aqui no canto inferior direito da célula, né? Então eu posso arrastar aqui, ele vai preencher. Mas existe também a possibilidade de eu apenas dar dois cliques e ele preenche toda a coluna para mim. Observem que ele vai preencher para mim a mesma fórmula, né? Enquanto tiver número e semelhantes na coluna da esquerda, ele vai preencher. Aqui, ele entendeu que aqui não é número, aqui é fórmula, por isso que ele não preencheu, né? E observe que se eu descer aqui agora, ele vai preencher somando esse intervalo, né? E aqui também poderia ser uma soma de cima para baixo, que daria também a mesma coisa, observe. Se eu clicar aqui em Auto Soma, ele vai perguntar se eu quero somar isso aqui e dá o mesmo 567. Agora observe uma coisa interessante no Excel. Antes de eu fazer essas fórmulas, eu posso simplesmente selecionar uma área do Excel e observem aqui embaixo. Ele vai mostrar aqui a média, a contagem e a soma. Se eu quiser mais coisas, clique no botão direito e vou marcar aqui, ó, máximo, mínimo, contagem numérica, né, tal e outras coisas. E observe que agora ele mostra mais coisas aqui, ó, tá certo? Média, contagem, contagem numérica, né? É o mínimo, o máximo e a soma. Observe, por exemplo, eu vou selecionar toda essa área e ele vai me dar uma soma de 567, né? Nem sem fazer fórmulas já me mostra ali. Observe agora, por exemplo, se eu adicionar aqui um título, né? Vou inserir uma linha superior aqui e inserir título aqui. Vou botar só TT para a gente não perder tempo na aula. Então eu vou agora usar a alça de preenchimento e preencher esses títulos tudo iguais. E observem só uma coisa interessante. Se eu selecionar aqui 4 células, né? Observe o que o Excel faz. Ele vai dizer a contagem de 4, mas a contagem numérica só é 3. Ele diz que só das 3 dessas células são numéricas, né? A outra não é numérica, ele não conta, tá bom? E ele dá a soma ali também, perfeito, dos 3. Ok, gente? Básico e bacana, né? Bacana isso aí. Certo, a gente viu também como eu posso selecionar um intervalo, dois intervalos. Por exemplo, eu quero selecionar o intervalo da linha e o intervalo da coluna. Como que eu faço isso? Segurando a tecla Ctrl. Eu seleciono uma região, seguro a tecla Ctrl, seleciono outra região, mais outra região e infinitas regiões que eu quiser. Tá bom? Eu posso fazer isso, né, dependendo da necessidade. Eu posso dar nome a um intervalo. Por exemplo, vou botar o nome desse intervalo aqui de intervalo 1. Aperto Enter e agora tem o intervalo 1. Observe que agora na caixa de nome tem aqui as opções, né? Se eu clicar na setinha, eu tenho aqui a possibilidade de selecionar o intervalo 1 e ele seleciona isso de uma vez para mim. Como eu estava falando, a gente pode nomear intervalos. Por exemplo, eu posso nomear esse intervalo
de números, colocar aqui, vou colocar aqui intervalo 1. Intervalo 1. E ele vai, agora quando eu clicar na caixa de nome, eu posso selecionar o intervalo 1, né? Observe que tem até um maior que eu tinha feito aqui. Agora eu não estou mais usando esse grande que eu tinha feito. Como que eu faço para excluir ele? Aqui não tem opção. Se eu apagar ele dali, simplesmente ele apaga só o nome lá, mas ele vai continuar na lista disponível ali. Para mim editar isso, eu tenho que ir em fórmulas, gerenciar nomes, né? Pensador de nome. E agora eu vou excluir aqui. Desculpa aí, é o bebê aqui que tá empolgado assistindo o desenho dele ali. Então eu posso ir aqui e excluir o intervalo, certo? E agora ele não vai estar mais disponível ali, certo? Agora imagine o seguinte, eu quero somar aqui total daquele intervalo. Então eu abro uma função aqui, somar, né? E digito, em vez de a referência, de clicar aqui e arrastar aqui, eu posso digitar aqui dentro apenas o nome do intervalo que eu nomeei. Então, ele já vai estar aqui disponível. E ele já vai me dar aqui o resultado que eu estou somando. Tá certo? Se for em reais, né? Tá aqui a soma do resultado. Vamos ver se confere a soma aqui, né? Tá igual. Agora observe o seguinte, eu posso também nomear com base nas colunas ou nas linhas. Por exemplo, eu posso ir em fórmulas e aqui, ó, criar a partir da seleção. E ele me pergunta aqui, criar a partir da linha superior? Sim, eu quero criar aqui a partir da linha superior, ok. E vamos observar aqui agora que ele criou aqui, ó, um nome para janeiro, abril, janeiro, fevereiro, março e abril, tá certo? Eu posso também, se fosse aqui também, eu poderia fazer da mesma forma, ó, criar a partir da seleção. E agora ele pergunta se é a partir da coluna esquerda. Bem bacana, vamos ver como é que ficou. Ó, e também ele criou aqui uma coluna água, uma coluna energia, né, internet, telefone, TV, certo? E agora eu posso trabalhar com esses dois aqui. Digamos que eu quero saber qual foi o preço da energia em março, né? Então eu digito aqui energia, espaço e março, ok? Vamos ver se ele vai, para me mostrar nessa célula aqui o valor de energia no mês de março, a interseção da coluna com a linha, né? 234. Vamos ver se funcionou. E aqui está 234. Eu posso fazer essa referência agora com base nesse nome, né? Para trabalhar com esses nomes. Agora observe o seguinte, eu posso por acidente vir aqui e excluir o nome energia. Vou excluir daqui da linha. E agora eu vou ter um problema, porque eu me referi nessa célula ao nome energia. E ele não existe mais no intervalo nomeados. E eu vou perder a referência da célula e vai dar erro no meu código, no meu trabalho, tá bom? Então muita atenção nisso. Então, gente, isso era a nossa aula 1. Terminamos por aqui. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.